Eu tenho ouvido muita gente dar opinião sobre crítica literária depois do entrevero que aconteceu entre o escritor Itamar Vieira Júnior, que respondeu a uma crítica, sobre seu livro Salvar o Fogo. Eu não vou entrar nessa polêmica, eu já falei sobre ela quando eu fiz a resenha de Salvar o Fogo. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na inscrição e é bacana se você quiser assistir. Mas muita gente continua me procurando, me pedindo, me escrevendo para que eu fale um pouquinho de crítica literária. Então, o vídeo de hoje é para eu tentar explicar melhor o que é a crítica. Em alguns lugares, se você for buscar a origem, você vai encontrar que a palavra crítica, ela vem do latim criticus, que significa julgamento. Em outros lugares, você vai ler que vem do grego krinen. Eu não falo grego, espero que eu não esteja falando errado. Que significa o quê? Diferenciar, realçar. Ou seja, em qualquer uma dessas duas opções, dessas duas formas, significa analisar detalhadamente, realçar algo, destacar do meio ali para então julgar. Ao contrário do que muita gente pensa, crítica não é só falar mal, é justamente realçar os pontos positivos e os pontos negativos de algo. E no caso de uma obra de arte, pode ser um livro, um filme, uma peça de teatro, uma música, uma canção, um quadro, dificilmente a crítica especializada vai encontrar apenas pontos positivos ou apenas pontos negativos, O comum é sempre a gente observar em uma obra os dois lados da moeda. Não existe, salvo raríssimas exceções, uma obra de arte perfeita. Bom, para exercer a crítica, não é qualquer pessoa, precisa ser um especialista que vai poder analisar com segurança. Eu consigo dizer se eu gostei, por exemplo, de uma pintura. Eu consigo até dizer com mais precisão o que eu gostei e o que eu não gostei em determinado quadro, mas eu não consigo fazer uma avaliação em profundidade, Por quê? Porque eu não estudei pintura. Eu não sei se aquela técnica ela está sendo executada da melhor maneira. Eu não sei se aquele efeito está correto. Então, isso acontece em cada área e também na literatura, Hoje em dia, há muitos canais na internet que fazem resenhas de livros. Gente, eu acho isso ótimo, Quanto mais nós divulgarmos os livros, melhor. Eu sempre digo, o Brasil tem que ler muito mais, Gente que lê é gente que cria poder de análise, Agora, entretanto, nem todo mundo que lê está apto a fazer uma crítica literária, porque precisa conhecer profundamente literatura, O que é literatura? São os movimentos literários, as características de cada movimento, os seus autores, as diferentes formas de narrativa, as diferentes formas de leitura que impactam, profundamente, os contextos históricos e sociais em que um determinado livro foi escrito e também foi publicado, porque podem ser momentos diferentes, É uma leitura que eu costumo dizer que é uma leitura com lupa, Então todo mundo pode ler, todo mundo pode dizer se gostou ou não de um determinado livro, não há problema, mas é muito diferente isso de crítica literária. Leva-se anos estudando para se formar e um crítico jamais para de estudar. O crítico, ele não lê apenas romance como a maioria das pessoas. Ele estuda profundamente teoria, ele estuda literatura
o fazer literário. Então essa é a grande diferença. Não é porque eu leio muito que significa que eu possa ser um crítico literário. E para que serve a crítica literária? Primeiramente, eu quero dizer que é uma confusão que as pessoas fazem, que a crítica não é para o autor. A crítica, ela é dedicada ao público em geral, principalmente ao público leigo, que ao ler um livro talvez não percebesse determinados aspectos importantes. Então, o crítico literário, ele realça esses aspectos, né? Ele faz relações e cruza com o enorme repertório que ele tem a respeito do assunto, né? E em relação à obra também daquele autor. Às vezes, há muitas sutilezas ou códigos utilizados pelo escritor e que o leitor comum não consegue reconhecer. Além disso, o crítico, como eu disse antes, né, ele conhece as obras, muitas obras de um mesmo escritor, ele percebe as fases do escritor, então ele consegue fazer paralelos e enumerar as marcas que caracterizam a sua escrita. Isso é importante? Claro que é importante, porque a leitura, ela é de fruição, ela é de prazer, mas isso é para quem quer entender um pouco mais. Aí você me pergunta, o crítico pode errar? Claro que sim. Da mesma forma que um médico pode errar, um engenheiro pode errar, um prédio cair, né? Mas a chance disso acontecer é bem menor do que um leigo. O crítico literário erra muito menos quando ele analisa um livro do que um leigo. Não é porque sabemos qual é um bom remédio para dor de cabeça, para dor de estômago, que nós nos tornamos médico, né? Então, da mesma forma, não é porque gostamos de ler, porque lemos bastante, que estamos aptos a fazer uma crítica literária. Vai ser sempre eu gostei, eu não gostei. Gostei por isso, gostei por aquilo, mas não é em profundidade. Claro que o autor, ele se beneficia da crítica. Eu falei que não é para o autor, é para o público. Mas é claro que ele se beneficia. Mas se ele tiver maturidade para isso. Ninguém gosta de ver as fragilidades de sua obra apontadas. Mas essa análise é necessária para que o autor saiba em que ele pode melhorar, né? Não adianta querer receber apenas elogios. Claro que os elogios são importantes, eles também devem aparecer na crítica, né? E eles também ajudam o escritor, que ao ler aqueles elogios, ele sabe então que ali, naquele aspecto, ele acertou e pode continuar se utilizando daquele recurso narrativo, né? Ou daquela estrutura narrativa. Então, a análise é muito importante, né? Ela é boa para o público, ela é boa para o autor e ela tem uma terceira faceta que normalmente as pessoas não levam em consideração, isso é muito do mundo acadêmico, né? Mas quando nós somos pesquisadores, eu sou uma pesquisadora, eu não começo do zero. Por quê? Porque teve outros pesquisadores antes de mim. Então, ao fazer uma pesquisa de um determinado autor, de uma determinada obra, eu leio tudo que já foi pesquisado sobre esse autor. É o que a gente chama de fortuna crítica na academia, na universidade. Então isso ajuda muito os pesquisadores, porque a gente já parte de onde outra pesquisa parou. Então a crítica literária também tem essa gentileza, essa importância de ajudar a pesquisa em qualquer área, tá? Se for crítica literária, em literatura, se for crítica musical, em pesquisas musicais e assim por diante. Então, a crítica, ela é importante. Se ela for bem feita por quem tem bagagem e conhecimento para fazer, ela só ajuda a todo mundo.
Em linhas gerais, é isso, teria muito para falar, né? Mas vamos deixar para outros vídeos. Gostaria também de falar do processo de leitura, que é uma coisa que muda completamente de tempos em tempos, de pessoa para pessoa e da mesma pessoa em fases diferentes da vida dela. Então, isso nós vamos falar em algum momento também. Estou pesquisando bastante sobre isso e acho muito rico, que dá para trazer para vocês pelo menos as linhas gerais. Todas as terças-feiras eu publico no meu site www.miriambevilacqua.com.br as minhas críticas. E se você quiser criticá-las, as minhas crônicas, desculpa. E se você quiser criticar as minhas crônicas, fique muito à vontade. Dizer o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou. Eu acho que isso é importante para todo mundo e para mim também como escritora. Até o próximo post.